Boa noite, galera! Sejam bem-vindos a mais uma live, a mais um bate-papo. Grande Leandro, esse cara aqui é o cara que tem que me pedir para entrar, porque é o nosso grande diretor técnico da SRAM que vai participar comigo hoje na live. Olá, que é isso? Que susto! Dois caras bonitos desse. Ian Rodrigues. Fala, galera. Beleza? Fala, Leandrão. Sejam bem-vindos. Ó, a Fernanda botou um carequinho aqui pra você. Ó, que sacanagem, viu, bicho? Isso aí. Isso aqui é experiência. Show, galera. Então vamos começar aqui o bate-papo, tá? Ô, Jucinei, bom te ver aqui também, amigão. Super Vanessa. Aí, ó, o Wellington Barbosa. Bom, vamos lá então começar esse bate-papo. Nós temos aqui algumas perguntinhas antes da gente entrar naquele nosso bate-papo de qual é a importância de nós treinarmos de forma planejada. Quais são os efeitos e as consequências para a qualidade da nossa corrida e até para a nossa vida. Ou seja, a importância de treinarmos de forma planejada. Não é simplesmente sair correndo, correr a quantidade que quer. Se a gente correr de forma planejada, o nosso desempenho melhora muito e isso, consequentemente, afeta positivamente muito a nossa qualidade de vida pessoal e profissional. E aí, Leandro, tem aqui algumas perguntinhas para a gente matar essas perguntas que eu quero responder antes de a gente entrar propriamente no assunto. A primeira pergunta aqui do Paulo é: meus treinos evoluem até quantos quilômetros para fazer uma prova de 18 quilômetros? Ou seja, ele tem uma prova-alvo de 18 quilômetros, no ciclo, né, desse planejamento, ele vai chegar até qual quilometragem? Ele corre mais de 18, corre menos? O que você fala disso? Então, geralmente, né, por exemplo, eu vou usar até um exemplo da própria periodização para meia maratona, que aí, teoricamente, a gente transfere para provas menores. Então, na periodização que a gente utiliza, a pessoa ela nunca vai correr a quantidade da prova. Por quê? Geralmente, os treinos, eles possuem intensidades maiores e, teoricamente, quando ele vai fazer um volume de como se fosse o último longão, a gente utiliza bases científicas que comprovam que quando se faz combinações de intensidades com volume não tão próximo daquilo que ele vai fazer, a gente consegue potencializar o resultado dele. E não necessariamente ele precisa fazer volumes igual ele vai fazer na prova. Antigamente, os treinos eram feitos assim. As pessoas que corriam maratona treinavam 42 para correr os 42. Hoje, as periodizações elas visam mais a intensidade do que o volume. Então, ele vai correr por volta de uns 16 quilômetros, mais ou menos. Já tá ótimo para ele conseguir fazer os 18 de maneira organizada. Então, por exemplo, eu vou fazer 80 quilômetros dia 21 de dezembro. Você ainda talvez não esteja com a minha programação toda pronta. Eu devo chegar até quantos quilômetros num dia? Para uma ultra, a organização ela requer algumas outras linhas de periodização. Geralmente, por exemplo, o que a gente consegue organizar melhor para uma ultra são mais os treinos fracionados do que um treino único. Porque como a ultra ela é uma prova longa, então se a gente passar, por exemplo, volumes combinados em dias em sequência, é muito mais proveitoso do que propriamente a gente passar um treino de 60, 70 quilômetros. Mas se você fizer, por exemplo, 40, no sábado, 45 e 30 e poucos no outro dia, a soma dos dois treinos, fisiologicamente, ele vai te dar um estímulo para você fazer uma boa ultra. E aí eu economizo, me poupo de lesões, me poupo de cansaço mental e tudo. É a própria questão do próprio planejamento, que é o quê? Às vezes a pessoa ela corre menos, mas você coloca ela para fazer uma elevação um pouco maior. Então tem algumas táticas que a gente utiliza até para não sobrecarregar muito o aluno. Show de bola. Então vamos seguir aqui para a próxima pergunta. O Walter Caseiro perguntou: qual a melhor forma de consumir nas refeições a beterraba para absorção dos nutrientes? Eu vou responder essa pergunta, tá bem? A beterraba é muito bacana você consumir ela na noite anterior que você vai fazer um treino longo e também no dia que você fará o treino longo. Por quê? A beterraba ela é vasodilatador. Ela vai permitir o melhor fluxo sanguíneo que leva os nutrientes que você comeu e também o ar que você respira. Ou seja, havendo essa dilatação das veias, vai fluir melhor a corrente sanguínea para haver, então, a respiração nas células musculares.
Hoje é muito comum nós comprarmos a cápsula de beterraba. Você pode consumir uma cápsula na noite anterior e uma cápsula no dia de correr. Ou então a própria beterraba, metade à noite, metade no dia seguinte é o suficiente. Se você tomar cápsula de beterraba por 14 dias seguidos, você melhora muito o seu VO2 máximo, que é o indicador que mede a nossa eficiência, a nossa capacidade de captação de oxigênio da atmosfera para que possamos fazer uma melhor respiração nas células musculares, ok? Então, isso é a dica. Agora, essa é para você, Leandro, é do Cleverson. Quando estou no ciclo da prova-alvo e por alguma razão eu tenho que interromper, até quanto tempo eu posso retornar a esse ciclo ou eu tenho que abandonar a prova e procurar outra prova-alvo? Ou seja, ele está no meio de um ciclo, de uma prova, 4 meses para uma maratona. E aí, no meio do caminho, surgiu um problema, ele tem que se ausentar. Ele tem que matar aquela prova ou ainda dá para recuperar? Eu acredito que vai depender do tamanho da perca, né? Mas você tem muito mais propriedade do que eu para responder. Sim, depende. Tem alguns fatores que influenciam na decisão da pessoa abandonar ou não a periodização. Experiência do aluno, né? Se ele é um corredor experiente ou se é, às vezes, a primeira prova que ele vai fazer. Qual é o motivo dele estar paralisando, né, a periodização? Por exemplo, se ele teve que paralisar a programação por causa de uma viagem e não por causa de uma lesão, isso tem uma diferença. Qual o tamanho da prova? Né? Quanto tempo ele vai conseguir retornar para a prova? Então, por exemplo, é algo que eu estava até conversando com a Cris aqui agora. Ela tem a maratona em novembro, que é a maratona de Porto, e ela tem uma dor no quadril já antiga. E essa dor começou a aparecer agora novamente. E agora a gente está naquela... Ela está indo em alguns especialistas para ver se essa dor resolve, para ver se ela vai dar continuidade ou se ela vai ter que abortar a prova. Então, isso tem algumas variáveis que a gente tem que analisar. Porque, às vezes, a retomada dele é uma retomada mais fácil, que a gente altera a periodização e, às vezes, faz alguns volumes meio alternativos para ele chegar de maneira mais organizada na prova. Isso aí depende de caso para caso, entendeu? Igual você fez 67 há alguns meses atrás. Às vezes, se você tivesse uma parada, o volume, fisiologicamente, você já deu um estímulo para o corpo. Então, para você retomar, é mais fácil. Se a pessoa tiver uma rodagem baixa e está subindo por a primeira ultra dela do ano, ela não tem esse volume acumulado no ano. Então, para ele subir, fica um pouco complicado, porque a defasagem, né, de quilometragem está muito distante. E óbvio que você... Pera aí, que a Nanda tá me dando oi e tá perguntando se eu tô no Brasil. Eu tô no Brasil, tô em BH, e aí o Leandro tá aqui em casa hoje comigo, veio me visitar. E lógico, né, vai me botar pra correr agora também, que o bicho tá pegando. Ah, duvido. Vai virar corredor agora. Vamos ver. Corredor do Leandro, né? Vai correr do Leandro. Beijo, eu tô acompanhando tudo ali no celular, no outro celular aqui, ó. Então os comentários estão lá com vocês, viu? Beijo, beijo. Beleza. Então, quer dizer, isso tudo então varia de corredor para corredor. E o Leandro, no caso, que ele treina as pessoas da SRAM, ele sabe esse histórico de cada um, o tanto que impacta. Então, respondendo a sua pergunta, Cleverson, vai depender da sua maturidade na corrida, vai depender do tamanho do volume que você fez há pouco tempo atrás, vai depender do tempo que você vai ficar ausente, se é por um motivo de doença, se é por um motivo só de viagem, ou seja, não existe um problema físico, né, Leandro? Sim. Então, isso tudo é ajustado com o atleta. Sim, até o próprio caso da Sônia, né? Ela até comentou que a gente teve que abortar a prova dela, porque ela sentiu uma dor recorrente e a gente achou necessário abortar para não colocar em risco, às vezes, até a própria integridade do aluno, porque eu sempre falo, prova tem todo ano, mas se você tentar algo que vai te trazer uma frustração muito grande, aquilo ali pode desencadear uma frustração, uma depressão, e aí você acha que a corrida não é para você. Mas o planejamento que a gente vai conversar hoje é que faz toda a diferença.
E aí, Leandro, vamos supor que eu quero fazer, eu vou fazer agora uma 80 quilômetros em dezembro e quero fazer mais uma ultra em abril. O importante, pessoal, é que nós tenhamos que ter consciência de um seguinte. Primeiro, 4 meses antes de começarmos a prova, nós temos que estar atento ao seguinte aspecto. Nós temos que estar com o corpo flexível, alongado. Nós temos que alongar os nossos músculos e as nossas articulações. Primeiro ponto. Segundo, já antes dos 4 meses, temos que estar fortalecendo o corpo inteiro. Ok? Terceiro, antes de uma prova desafiadora, eu já tenho que estar correndo. Eu já tenho que estar iniciando um processo de subir o volume na corrida até descer para chegar no dia da prova. Tá? Ou seja, todo esse planejamento de alongar, fortalecer, seguir planejamento, estar consciente de que você precisa ser consistente, estar consciente que você vai ter que abrir mão de alguns problemas sociais, estar consciente que haverão dias em que você não está afim, mas é importante que você faça. Essa consciência ela tem que existir por quê? Senão, na hora que chega no maior volume da sua corrida, surge uma lesão, uma dor no quadril, alguma coisa antiga, uma dor no joelho. Entende? Então, não são só os 4 meses. Você já tem que vir já se programando para suportar aquela carga. Isso é muito importante para que você viva aqueles 4 meses de preparação de forma positiva. Essa questão do planejamento. Por que o planejamento ele é importante para o nosso desenvolvimento? Às vezes eu escuto falar assim com a pessoa, o meu problema é que eu não consigo respirar bem na corrida. O meu problema é que eu sinto dor na canela. O meu problema é que o meu joelho dói. O meu problema é que eu não sou disciplinado. O meu problema é que eu sou uma pessoa muito ocupada. O meu problema é que eu gosto de correr livre, eu não gosto de ficar preso a nada disso. Ou seja, toda vez que nós encontramos um problema, é porque existem objeções para sermos disciplinados. E aí você fala assim, mas cada um tem um motivo por que não consegue ser disciplinado. Os motivos mais comuns, eu vou citar para vocês aqui, ó. Primeiro deles, Saulo, eu não tenho dinheiro para pagar R$137 de mensalidade para ter um planejamento específico para eu fazer a minha meia maratona, para construir toda essa estratégia, para que eu chegue na prova descansado. Eu não tenho R$137. Eu vou correr do meu jeito. Mas aí o que a pessoa faz? Ela corre errado, ela gasta dinheiro com consulta, ela gasta dinheiro com medicamento, ela compra o tênis que não é próprio para ele, ele compra muitas vezes um tênis que é mais caro do que o necessário, compra um vestuário errado, ele consome mais alimentos desalinhados com aquilo que é a proposta, porque quando você está treinando especificamente com uma assessoria, existe um grupo de corrida, as pessoas estão conversando, existe lives, nós vamos falando sobre a alimentação. Você não existe aquela rotina de endorfina que a corrida te proporciona para te manter consistente. Você perde a oportunidade de estar elevando o seu alto astral, porque a disciplina gera isso. Ou seja, com isso você aumenta um pouco o seu peso, você gera um ciclo vicioso, errado de alimentação, de treino, de dor, em vez de criar um ciclo virtuoso, aquele ciclo que é bacana, de você ter uma rotina interessante. Você faz compras compulsivas porque você está chateado, porque o desempenho não está indo bem. Por que eu estou falando tudo isso? No final, aqueles R$137 que você ia gastar para correr de forma rotineira, equilibrada, comprando os equipamentos certos, fazendo a coisa certa, certamente você gasta ou com remédio, ou com consulta, ou com jantares diferentes, almoços diferentes, comidas diferentes, baixa astral. Ou seja, você acaba consumindo com uma coisa que não vai te levar para aquele resultado que você quer. E muitas vezes você vai fazer aquela maratona, vai chegar com sacrifício, quase morrendo, sentindo dor. Entende? Então, essa é uma das objeções mais comuns que as pessoas falam. Saulo, eu não consigo correr de forma planejada. Outra muito comum, segunda objeção. Saulo, eu não tenho tempo para seguir planilha. Trabalho muito,
tenho 3 filhos, trabalho de turno, o meu trabalho me deixa desmotivado. Olha, eu só estou falando de problemas que os nossos atletas da SR Run têm e continuam correndo. Eu te falo que mais de 95% dos nossos atletas são extremamente ocupados. Eu fiz as minhas ultramaratonas nos momentos mais ocupados da minha vida. Ô, Saulo, você comentou uma coisa que eu falo que, por experiência, né? Por estar diariamente em contato com os alunos, os nossos alunos são realmente pessoas ocupadas. São pessoas que possuem rotinas puxadas, mas eles entenderam que a organização do dia... Eu sempre falo com os alunos o seguinte: organiza a sua roda do tempo colocando a corrida como uma parte da sua roda do tempo. Porque a partir do momento que ela fazer parte da sua rotina, você vai entender que toda a sua outra organização, ela flui de maneira organizada. Ela flui. Por quê? Porque quando você começa a correr, você coloca meta, você tem objetivos a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Eu tô com vários alunos assim, já alinhados com provas já para 2020. Entendeu? É aquela organização que a pessoa ela não quer saber como que ela vai estar ano que vem, se ela vai estar muito ocupada ou não. Ela já colocou Inseriu a organização dela de corrida, porque faz parte da vida dela, que no ano que vem ela quer manter a mesma dinâmica, que ela quer procurar evoluir. Isso é qualidade de vida, busca de saúde, busca de válvula de escape. Tem várias coisas que a corrida serve para os alunos e é o que o pessoal está fazendo com a gente. Olha, e aí, Leandro, eu vou falar por mim. Eu corro já há 23 anos. A maior parte do tempo, principalmente quando eu comecei a treinar com assessoria, eu não tinha dinheiro, eu era duro. Então, olha que interessante como é que funciona a nossa mente. Eu não tenho dinheiro para treinar corrida. Acabo gastando dinheiro com outras coisas. É o contrário. Eu vou treinar corrida porque eu não tenho dinheiro. Porque como eu não tenho dinheiro, eu preciso de me disciplinar para correr certo, eu preciso disciplinar para não comprar errado, para não correr errado, para não machucar, para estar motivado, para estar com um bom visual, para arrumar um emprego melhor, para arrumar um cliente melhor, para estar motivado, para lutar mais, para acordar às 5h30 da manhã e 8 horas da manhã começar a trabalhar e trabalhar até 9 horas da noite, porque a corrida me proporciona isso. Entende que é o contrário? Eu não corro planejado porque eu não tenho dinheiro. Não, eu vou correr planejado porque eu não tenho dinheiro e isso vai me fazer aumentar o meu potencial. Ah, eu não corro porque eu não tenho tempo. Mentira, você está usando mal o seu tempo. Você vai correr para aprender a otimizar melhor o seu treino. Porque muitas vezes é na corrida às 5h30 da manhã que surgem as melhores soluções. Olha, tem uma chácara muito interessante. Mostram várias pessoas com guarda-chuva aberto e uma chuva molhando as pessoas que estão debaixo do guarda-chuva. E, de repente, um cara com guarda-chuva fechado não tem chuva nenhuma. O que eu quero dizer com isso? Que quando você ou medita, ou você corre, você areja o seu cérebro. Aqueles problemas que para você são grandes, são imensos, na verdade, você vai ver que eles são pequenos e administráveis. Ou seja, eu estou falando isso, é o Saulo, eu vivo isso. Eu sou muito ocupado, mas a corrida areja a minha cabeça para que os meus problemas se pareçam menores do que eles seriam se eu estivesse não correndo. Sim. É igual eu é o contrário. Saulo, é igual eu com meus treinos da madrugada. Eu treino de madrugada porque eu sei que durante o dia, no horário comercial, eu tenho que estar dando suporte para os alunos. Então, eu faço a inversão. Em vez de entrar num sofrimento que eu não consigo treinar no horário que eu gostaria, o que eu faço? Eu priorizo o meu treino cedo e aí eu já inicio o dia com a obrigação já realizada. Então... É isso aí. Então, olha só, galera, eu falei 2 objeções para a gente não planejar. Eu não tenho dinheiro, acabo gastando mais dinheiro e perdendo potencial por causa disso. Eu não tenho tempo, acabo gastando tempo ou estressando a minha cabeça porque eu não estou praticando a corrida. Pessoal, corrida é remédio, corrida é vida, corrida
nos ensina a ser consistente. Terceiro, você vai falar assim, Saulo, funciona para mim? Funciona treinar com uma assessoria? Funciona treinar com uma assessoria online? Olha, o que eu posso dizer para você? Existe uma metodologia para te ajudar no seu desenvolvimento, na sua corrida, tá ok? Existe uma técnica de corrida que será ensinado para você. Aprendendo a técnica, você corre mais longe, mais rápido, sem lesões, com mais prazer, consegue arejar a cabeça e atuar muito melhor. Existe um ciclo, ou seja, sua prova daqui a 4 meses, existe um ciclo, existe um compromisso. Isso é muito bom para a mente humana. Existe uma forma que a SRAM, por exemplo, utiliza para ajudar as pessoas a serem mais consistentes em tudo que fazem, não é só com corrida. Não é incomum ver atletas nossos melhorando um desempenho pessoal, profissional, afetivo, como pessoa, porque ele está se tornando uma pessoa mais consistente. Ele está aprendendo isso como? Com metodologia de corrida, com técnica de corrida, com vídeos motivacionais, com grupo de WhatsApp, com as conversas e feedbacks diários do Leandro. Ou seja, tudo isso é uma estratégia de informação para o desenvolvimento, entende? Aí se pergunta, funciona? É lógico que funciona, só não funciona para quem não quer correr. Tanto que a SRAM não é para quem não quer correr. A SRAM só é para quem quer correr. Olha, só peça ajuda se você estiver disposto a dar o primeiro passo. Você dando o primeiro passo, nós vamos te ajudar. Pode falar, Pedro. Nossa, que é muito legal que ela se achava uma pessoa muito sem compromisso, às vezes sem organização. E a SRAM ajudou muito ela em relação a treinar a mente dela para ser mais focada e tudo mais. E ela estava comentando que todo dia depois do almoço, ela ela sabia que ela não podia, mas todo dia ela comia um brownie ou então um picolé depois do almoço. E custa dinheiro. Ela foi trabalhando a mente dela, se tornou mais focada e passou a economizar todo dia 5, 4 reais. No final do mês, dá muito mais que o valor da SRAM, muito mais. É só você fazer aí 30 vezes, sei lá, 3 já dá 90, 4 já dá 120, 5, entendeu? Dá muito mais dinheiro do que você pagaria. Isso é uma coisa pequena. Agora, imagina se você é focado no almoço, na janta, às vezes naquela porcaria que você come ali no final da tarde. Então, a SRAM te ajuda a não gastar muito mais. É isso aí. Então, olha só, eu estou falando de 3 objeções que nós vamos entrar no planejamento por causa do nosso tempo. Olha só, não tem dinheiro, acaba gastando com o que não deve. Eu não tenho tempo, acaba gastando tempo com o que não deve. Serve para mim ou não? Lógico que serve. Quem treina nessa run sabe das palavras que a gente fala. De sensações, percepções, autoconhecimento físico, autoconhecimento mental. E aqui até aproveitando respondendo a pergunta da Mila. Mas para a cabeça não é importante você saber que consegue correr 80 quilômetros? Como saber? Mila, por que eu sei que eu sou capaz de correr 80 quilômetros, 100 quilômetros? Porque eu já vim fazendo volumes de corrida, eu já fiz maratonas e ultramaratonas, e durante os treinamentos eu venho percebendo que a sabotagem que a minha mente faz sobre mim, eu consigo superá-las. Eu sei também que eu sou muito consciente dos meus alongamentos, dos meus fortalecimentos, da minha necessidade de ser consistente em seguir meu planejamento. Quando eu tenho um problema diferente na minha semana, eu já aviso para o Leandro, ele já altera a minha rotina para que eu me ajuste. Tudo isso contribui psicologicamente para que eu consiga fazer os 80 quilômetros. Olha, eu não sou um talento, eu sou puro esforço. Eu sou puro esforço. Eu sou igual a grande maioria. Eu sou puro esforço, eu não sou talentoso. Então, é estudo de técnica, é querer fazer, é consistência. E isso eu aplico na minha vida toda, entende? Então, é por isso que eu sei porque eu consigo fazer. Quarta objeção para a gente falar do negócio. Saulo, hoje aconteceu com um atleta nosso, né? Começando comigo com você, né, Leandro? Sim. Saulo, eu quero, mas ninguém me apoia. Minha mulher nem sabe que eu treino direito, meus filhos não valorizam a minha corrida. Galera, inspiração vem do outro. A inspiração, muitas vezes, você não encontra dentro de casa. Você pode encontrar no canal de YouTube, ver um vídeo de um corredor.
Agora, a motivação é de dentro da gente. Então, não espere ninguém te motivar. Vai lá e faça. Não espere as pessoas te apoiarem. Vai lá e faça aquilo que você deseja, aquilo que você acredita. Em tudo, não é só para corrida. Porque vai chegar num ponto que as pessoas que estão à sua volta vão te reconhecer e vão te valorizar. Mas a motivação, ela vem dentro de você. Não espere o outro. Vai lá e faz. Aí você fala assim, Saulo, mas a SRAM pode me inspirar? Lógico que pode. O cara segue os meus vídeos no YouTube, segue o meu Instagram, assiste as nossas pílulas SRAM, tem feedback, puxão de orelha direto do Leandro, participa de um grupo de WhatsApp onde as pessoas falam que estão empolgadas com a corrida. É só se você não quiser mesmo, entende? Então, você é a sua motivação. Eu falei dessas 4 objeções que são 90% das objeções da pessoa. Não tem dinheiro, não tenho tempo, não tenho, ninguém me apoia. E será que funciona mesmo esse planejamento? Então, Leandro, eu queria agora que você explicasse como que funciona esse ciclo de formação de uma pessoa. Por que planejar uma corrida é importante para que a pessoa possa se desenvolver na corrida e na vida? E eu posso tratar a corrida como, por exemplo, entrei de férias em dezembro, não vou correr porque eu estou de férias. Ou eu tenho que aproveitar as férias e correr ainda mais para que eu tenha mais liberdade. Comenta um pouco para a gente da sua experiência, Leandro, para que a gente possa mostrar para as pessoas a importância de se planejar para tudo na vida, mas no nosso caso, para a corrida. Saulo, eu vou só comentar uma coisa em relação ao que você falou da motivação. É um pouco complicado, principalmente o país que a gente vive. Hoje a gente está com quase 70% da população sedentária. Então, quando você se torna uma pessoa mais ativa, teoricamente você vai incomodar outras pessoas e certamente elas não vão te incentivar, porque elas precisam que todo mundo à volta dela estejam sedentárias para que ninguém saia do lugar. Porque quando uma pessoa desloca, ela incomoda do lado que utilizava você, às vezes, como uma referência do seguinte: eu sou ocupado, o Saulo é ocupado, somos 2 sedentários. Eu sou ocupado, o Saulo é ocupado, mas o Saulo agora virou uma pessoa ativa. Você começou a me incomodar. Você se movimenta, você vira uma outra pessoa, você realmente vai incomodar as pessoas e certamente você não vai ser motivado. Você vai ser taxado como maluco. Mas e vai inspirar vários, inclusive, né? Sim, porque você é taxado por uns e inspira outros, né? Com certeza. Né? Falando um pouco em relação ao planejamento, né, o que a gente queria falar de maneira mais específica, o seguinte, eu vou explicar um pouco como que a gente faz a dinâmica aqui na SRAM. Imagina que eu vou dar um exemplo de coisas, de dinâmicas que a gente está falando muito e a gente faz muito com os alunos da SRAM. Imagina que o aluno vai fazer Porto Alegre, dia 31/5/2020, que a gente já tem mais ou menos uns 15 alunos já organizados, 15 a 20 alunos organizados para essa prova, que é Porto Alegre ano que vem, em 2020, 31 de maio. Ótimo. Como que a gente faz? Eu sempre explico para os alunos o seguinte: você tem um prazo até você chegar ao dia da prova. Você está aqui e a prova está aqui. Você não precisa ser maratonista esse período inteiro. Você precisa ser maratonista no prazo da periodização para você chegar na prova e fazer a maratona. Então, o que geralmente a gente faz? Eu divido o tempo até a prova em blocos de periodizações. E aí, como que a gente faz? Eu posiciono o aluno num bloco de periodização de 10 quilômetros. Eu melhoro os 10 quilômetros dele. Então, ele se transforma num corredor mais rápido. Próximo, chegando da base da periodização da maratona, eu coloco ele para se transformar num meio maratonista mais rápido. Então, ele vai melhorar a meia maratona dele. Quando ele chegar para fazer a maratona, ele já está rápido nos 10, rápido nos 21. Então, quando ele for para fazer a maratona, ele está um corredor mais rápido. Se ele melhorou a intensidade, quando ele colocar o volume, a intensidade desce. A periodização é assim: intensidade e volume caminham para lados opostos.
Quando eu aumento a intensidade, o volume vai para cá. Nunca os dois vão para o mesmo lugar. Então, a ideia é o seguinte, reduz o volume, aumenta a intensidade em blocos anteriores. Quando ele chegar para fazer a maratona, ele já está com uma corrida mais rápida. Então, até ele chegar daqui, ó, do início da periodização até a prova, ele já está numa periodização mais rápida, então ele vai abaixar o tempo da maratona dele. Porque qual que é o grande problema das pessoas? Elas não têm um planejamento de corrida e elas vão rodando alto volume o ano inteiro. E aí o que acontece? Ela entra em overuser ou overtraining. Porque eu sempre falo, você que é um ultramaratonista, você não precisa ser ultra o ano inteiro. Você não precisa correr 30, 40 quilômetros todo final de semana. Você precisa correr volume numa preparação específica para a prova. E não o ano inteiro. Entendeu? Então, é melhor você se preparar para fazer algo do que você preparar o ano inteiro e não conseguir fazer algo. Então, é uma dinâmica que a gente organiza para o aluno, que é o quê? É trabalhar a intensidade e o volume, visando que ele chegue na prova alvo preparado. Ok, então é mais ou menos um gráfico assim, Leandro. Você começa um volume baixo, sobe, 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 chega num pico máximo, faltando aí um mês e meio, talvez. Aí ele desce um pouco. E vai descendo. Porque aí você vai falar. Porque o que a gente utiliza, o sistema que eu utilizo é um sistema ondulatório. Porque existem várias periodizações. Existe a periodização linear. Eu utilizo a periodização ondulatória, que é o quê? Ela é como se fosse uma onda. Ela sobe e desce, ela sobe e desce. Essa descida é justamente para recuperar o aluno, entendeu? Então, por exemplo, sobe volume, a intensidade desce. Desceu o volume, a intensidade sobe. Então, ele é um ondulatório, que é uma periodização que a gente vai respeitando o quê? A preparação do aluno, individualidade do aluno, tem vários fatores. Por exemplo, até a própria, se ele vai precisar, uma coisa que até você fez uma conexão. Eu estava até conversando com o Alessandro e ele me perguntou justamente em relação ao planejamento de final do ano. Porque ele falou que vai fazer uma viagem, mas igual a gente chegou à conclusão. Corredor, que é corredor, ele não para por causa de Natal, Réveillon. O que ele faz? Ele pode fazer uma adaptação. Fazer uma rodagem mais tranquila. Ah, Leandro, eu vou estar fora de casa. Você não precisa fazer um treinamento específico de tiro, de subida. Faz uma rodagem do jeito que dá. Por quê? Quando você fica mais de uma semana parado, 2 semanas, você corre o risco de entrar em zona de destreino. E aí, essa zona de destreino, quando você vai retomar, né, dependendo de como que tiver o seu patamar e a prova que você vai fazer, ela pode te atrapalhar muito. Então, se você pegar o seu momento mais complicado e fazer uma rodagem do jeito que você consegue, você passa por esse momento mais tranquilo e retoma a periodização de maneira mais suave. Entendeu? Ok, tá claro. Aqui, me ajuda a responder essa pergunta aqui, que ela é interessante, tá? Deixa eu só achar ela de novo aqui. A Camila, que é ultramaratonista, né, de 100 quilômetros e tudo, ela perguntou se é importante combinar um diálogo da nutricionista com o educador físico. Eles conversando ou não conversando, dá certo usando os dois ou necessariamente ambos têm que conversar? Para ela, que é uma ultramaratonista aí de 100 quilômetros, o que você falaria sobre isso? A questão do contato, eu sou um treinador que eu prezo muito pelo respeito e pelo contato com o outro profissional. Eu trabalho em conjunto com até outros educadores físicos que às vezes treinam alguns alunos nossos como personal. Para musculação, por exemplo, né? Musculação. E aí, geralmente, eu entro em contato. A Camila até me passou o contato do Strauss até para a gente conversar. E aí, em cima disso, a gente consegue alinhar algo melhor para o aluno. Porque cada um tem a sua especialidade. Se a gente somar, o aluno sai ganhando. A gente não pode ter o ego do quê? Eu sei mais da Camila do que este. Ah, eu não vou falar porque eu acho que o meu resultado vai ser da corrida, não vai ser da nutrição. Sabe, a gente
a gente pode pecar pelo contato, achar que um é melhor do que o outro, só que quem vai sair ganhando, se a gente fizer o contato, é o aluno. Então, por exemplo, a Camila, que a nutricionista dela é a Carla Borgia, que tem até um preço especial para essa run. Então, ela já vai colocar você em contato com a Carla, porque a Carla precisa entender o seguinte: tá, a Camila tem uma prova de 100 quilômetros daqui a 4 meses, o ciclo dela lá no segundo mês ela vai estar com volume tal, o Leandro vai falando. Isso, a nutricionista já vai começar a programar a dieta da Camila baseado na noção de volume que o Leandro vai passar para ela. Até não é isso, Leandro? Para ela fazer testes de alimentação. Óbvio. Importante. Mesmo que for um treino curto, é bom a pessoa, por exemplo, eu vou comer X na prova. Que ela coma uma vez só, mas pelo menos ela faça o teste, né? Já de maneira antecipada. Teve uma, eu não lembro o nome, que perguntou quanto tempo que é uma preparação para uma maratona. Isso depende. Isso que eu vim explicando em relação à preparação em blocos, que a pessoa está rodando bem os 10, rodando bem os 21, para subir para os 42. Tem que ver em qual estágio a pessoa está. Porque se ela está rodando 10 quilômetros, para ela subir para fazer 42, está uma distância muito longa. Aí ela vai ter muito sofrimento para subir o volume. Só que se ela estiver rodando os 21, ela já consegue subir a periodização para os 42, porque o máximo que ela vai rodar, dependendo da pessoa, vai ser 34 a 36 quilômetros. Então ela não está muito distante, mas de 10 para 36 são 26 quilômetros. De 21 para 36 são 15 quilômetros. Então o degrau é menor. Fernando Cruz que... Por exemplo, hoje entrou nessa a Tami e o Rodrigo, que é o marido dela. Eles vão fazer dia 3/11 uma meia maratona aqui nos Estados Unidos e vão fazer o desafio do Dunga em janeiro. Ambos já são corredores. Ele acabou de fazer o AI 65 km. Ou seja, na hora que o Leandro, nós fizemos o teste com a Tami e com o Rodrigo, o Leandro já vai conseguir perceber o nível dele e vai encaixar a programação de treino, mesmo sendo em novembro, para contribuir para que ela faça bem a prova dela e a prova de janeiro, porque já tem quase 3 meses só da prova deles, né? Da prova alvo. Sim. Acontece muito com alguns alunos de fazerem provas, por exemplo, provas longas, e depois eles fazerem uma prova menor. Quando acontece isso, qual é a estratégia que eu utilizo com os alunos? Volume, teoricamente, ele não precisa, porque ele fez 42, ele vai fazer 21, ele já tem o volume ali já enraizado fisiologicamente nele, principalmente se as provas estiverem próximas umas das outras. Aí o que geralmente eu faço? Reduzo o volume dele, entro com intensidade, e aí eu subo o volume próximo um pouquinho da prova. Para o quê? Para ele tentar aplicar essa intensidade que ele ganhou num volume um pouquinho próximo que ele vai fazer na prova. Então, ali 18 quilômetros. Ele roda forte aqui um pouco distante da prova, e aí quando estiver chegando próximo da prova, eu coloco um volume um pouco maior, e aí ele coloca intensidade. Então ele consegue equilibrar. Olha só, a Andresa Posada fez um comentário aqui, o seguinte: sou dura e trabalho igual louca, e corro, hein? Sigo à risca o meu planejamento. Olha, pessoal... Andresa aqui, ó, para você, Andresa, ó, coraçãozinho para você. Olha, o que eu digo? Quando eu trabalhava na Fiat, alguém falava assim: Saulo, estou precisando de fazer alguma coisa, tem uma pessoa que você possa me ajudar, que tem que ser urgente? Pede fulano, ele é muito ocupado, mas ele vai fazer. Sabe por quê? Porque o ocupado, ele dá um jeito de fazer. Muitas vezes o desocupado não dá. Então, galera, desculpa que não tem tempo para correr planejadamente, é uma perda de oportunidade de aprender a planejar melhor. E a corrida, ela ensina isso, sabe por quê? Porque a gente não é corpo e mente. Nós somos uma coisa só. E o nosso corpo, naquele momento de sacrifício, de dor, de ir lá e fazer, de vencer, cara, é uma grande escola. É uma grande escola. É igual ficar de castigo de joelho olhando para a parede. Você não esquece nunca. Sim. Por quê? Porque é físico, né? Físico. Então é uma oportunidade ímpar de nos tornarmos pessoas mais planejadas executando a corrida. Por isso que eu super recomendo o planejamento, por isso nós construímos uma estratégia de planejamento forte, né, Leandro? O que acontece? Muitos alunos entram para a Saran já com muitas inscrições feitas. E aí, quando
o tempo vai passando, as provas vão acabando, eu vou planejando um pouco melhor a organização de provas dos alunos. Por que acontece? Por exemplo, a pessoa vai fazer uma maratona, e ali, chegando próximo da maratona, tem uma prova de 10 quilômetros, meio solta ali no meio da organização dela. Então, às vezes, essa prova de 10 quilômetros vai atrapalhar um treino longo, alguma coisa assim. Então, eu sempre falo o seguinte, o planejamento não é somente as periodizações em relação a treino. A organização de provas é muito importante, porque não adianta você colocar várias provas e achar que a prova vai te preparar. A prova ela vai te exigir muito mais, você vai tentar trabalhar sempre em alta intensidade, e às vezes naquela semana era uma semana mais regenerativa. Então, começa a embolar muita semana, porque toda semana você tem prova. Então, é o quê? Achar uma prova-alvo, às vezes achar algumas provas, não tanto, treino, mas que sirvam de prova-treino para a gente mensurar a intensidade e o pace que a pessoa está evoluindo. E aí, ela vem fazendo uma organização e chegando próximo da prova de maneira organizada. Amanda, aqui ó, Saulo, Amanda Costa, é amiga minha de muitos anos. Você vai treinar comigo aqui na SRAM, viu, Amanda? Olha só, a Marlene fez um comentário aqui, o seguinte, que a SRAM não online, é só um termo. Aqui não tem nada de online, funciona demais. Pessoal, eu vou dar uma dica até profissional para vocês, e eu estava conversando sobre isso com o Leandro hoje, e aprendi muito isso no mundo corporativo. Toda vez que você tem um negócio, pode ser uma assessoria, venda de qualquer coisa que você quiser, atraia para o seu negócio, para você, pessoas que têm sintonia com você, com a alma do seu negócio. A primeira pessoa que nós atraímos para o nosso negócio, que tem a alma do nosso negócio, foi o Leandro. E aí, todas as nossas ações, todas as nossas buscas são para trazer pessoas que tenham a mesma sintonia que a nossa. Porque assim, todo o nosso esforço de fortalecimento, planejamento, estratégia de sensações, percepções, de corpo, de mente, irão atender essas pessoas. Então, atrair para você pessoas que têm a mesma conexão faz com que o resultado do seu negócio e do desejo das pessoas serem muito mais produtivos. Entende? Então, assim, se você vai lançar uma garrafa d'água, lance para as pessoas que se pareçam com você. Se você lançar para pessoas que não parecem com você, pode ser que elas vão comprar e não vão ficar satisfeitas com isso. Então, isso é um detalhe, é porque o nosso negócio tem alma. E a nossa alma é muito parecida com a do Leandro, com a do Ian e com todos vocês que estão com a gente. Isso é fundamental para que as coisas deem certo nos relacionamentos, né? Não só nos negócios. Deixa eu só fazer um comentário aqui, ó. A Thalita, que treina com a gente, ela falou que corre muito. É a única pessoa que não tinha prova-alvo. Mas eu vou te contar, viu? É difícil encontrar uma pessoa que tenha uma vontade de crescer, de melhorar, assim, eu nunca vi. Ela corre muito. Nossa, demais. Olha quem tá aí, ó, o Serjão entrou aí. Ô, Serjão, vamos treinar comigo aqui, viu, Serjão? Sérgio Pires. Claro, aqui durante a live, perguntando de preço, e acabou que quando eu falei o preço, eu falei, nossa, achava que era muito mais caro. Tem gente que acha que é muito mais caro, mas é 137, viu, galera? 137 mensais. 137 mensais, nós temos aí todo o planejamento do Leandro, temos as pílulas SRAM, temos as videoaulas que ensinam as técnicas de corrida. Galera, correr certo é fundamental, é fantástico, é motivador, é inspirador. É uma fase de ser adulto e aprender a correr certo. Isso aí é igual uma criança que está começando a andar. Isso é maravilhoso, isso serve para a vida, né, Leandro? E uma coisa que eu acho muito bacana aqui na SRAM, igual, por exemplo, a Fê, né, Fê Barros, tem a própria Bruna, tem vários, a própria Cris, tem vários educadores físicos que treinam com a gente por entender que a periodização e a organização nossa é diferenciada. Então, tem educadores físicos que treinam orientados por nós, não por eles se acharem incapazes de fazer uma periodização, e sim por entender que o propósito da nossa empresa se encaixa em algo que vai engrandecer a rotina deles. Então,
Eu acho que isso extrapola a corrida, né? Vai extrapola, além da corrida. É isso, galera. Isso legal aí, ó. A Soraya acabou de comentar. É investimento para a vida, é isso aí. Isso. Soraya, você é show. Soraya já evoluiu de patamar, passou de fase na planilha agora também. E quando fala de investimento para a vida, você pode ter certeza que quando eu e o Ian estávamos construindo isso lá atrás, o nosso compromisso o tempo todo é agregar para a corrida e para a vida. Ou até melhor, agregar para a vida através da corrida. Isso é uma verdade. Quem disser que é mentira aí pode dar um negativo para mim aí. Quem falar que isso é verdade pode dar um like, tá nessa. Porque esse é o nosso propósito, né? Esse é o nosso propósito. Faltam 3 minutinhos, Leandro. Galera, uma coisa que eu queria falar com vocês, né? Porque o propósito nosso é estar sempre presente na rotina de todos vocês, né? Agradecer a presença do aluno, dar os feedbacks de maneira assertiva, né? Mostrar onde o aluno tá errando, né? Para ele não se sentir pior, mas para que ele faça melhor no dia seguinte. E contem com a gente, né? A gente tem um grande prazer de atender todos vocês. Eu tenho muito orgulho de ter todos vocês aqui no meu WhatsApp, mandando mensagem, porque eu faço isso com muito prazer. É igual a Ivonete. Ivonete, beijo para você. Vamos destruir essa Extremo Sul. Vambora. E eu tenho orgulho de cada um de vocês, desde o que está iniciando, com poucos quilômetros, até aquele que está fazendo muitos quilômetros. Eu quero levar todo mundo na sua melhor versão. É isso aí, galera. Falta praticamente 1 minuto. A Ivonete vai fazer só 223 quilômetros. Parabéns, minha amiga. E que sirva de inspiração para quem está começando 5. Nunca se compare com ninguém. Compare com você ontem. Temos que ser melhor do que a gente ontem. Nós estamos aqui nessa vida para sermos melhores do que a gente ontem. Então, é isso que importa para a gente. Tá bom, galera? Ó, galera, eu vou encerrar a live antes do prazo para que a gente possa conseguir gravá-la e colocá-la no YouTube também, tá bom? Débora, beijo para todo mundo. Valeu, galera. Muito obrigado e até a próxima. Leandrão, valeu. Fevereiro tô muito aí, obrigado. Fevereiro tô maratona de Miami. Tô em Miami para fazer essa maratona. 8 de novembro eu estou aí. 8 a 18 estou no Brasil. Uhul! Abraço, vamos à montanha. Tchau, Marlon. Tchau, abraço, Cris, galera. beijo. Tudo de bom. Beijo, Mila. Tchau, Sônia.